palavra é ande na luz 1, porque semana vai ter o 2, próxima semana. Então, quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 7, só o versículo 7, que diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, Ele, Jesus, Deus, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós ministramos, ou melhor, refletimos no domingo passado sobre os versículos anteriores a esse aqui, né? A palavra foi uma palavra específica, também tem a ver com essa daqui, e hoje nós vamos nos ater a isso aqui, só para entender o seguinte: se nós andamos na luz, como o Senhor está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Quem anda na luz dá valor à comunhão uns com os outros. Entende esse poder da comunhão, vai entendendo, ou melhor, quer entender cada vez mais. Comunhão uns com os outros é um poder sobrenatural dado por Deus, né? E nós vamos ver alguns detalhes aqui, algumas coisas eu vou passar de forma superficial, algumas coisas que nós abordamos no domingo passado de uma forma um pouquinho mais específica, mas eu vou repassar aqui apenas para relembrar. Então, para que você também não fique completamente, você que não veio, se fique completamente destoado daquilo que nós estamos aqui ministrando. Então, olha só, se andamos na luz com Deus, nós então damos valor à comunhão uns com os outros. Nos direcionamos essa comunhão, porque quem tem a Deus, quem tem a luz de Deus, sabe que a comunhão faz parte de Deus, até porque as pessoas, a igreja, é Jesus, são Jesus. Entende? Então a gente vai explicar um pouquinho mais isso daqui a pouquinho. É um segredo sobrenatural. E acontece algo como consequência desse entendimento. Quem está com Deus, está na luz, caminha, vive em comunhão uns com os outros, esse ezinho ali, ele é fundamental. É algo que acontece como consequência. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha a consequência de andar em comunhão uns com os outros por conta de andarmos na luz. Amém? Então, partindo disso aqui, a gente entende o seguinte: a comunhão, ela vem do coração de Deus. A comunhão faz parte da dinâmica de Deus, porque comunhão é relacionamento. Relacionamento é a própria essência de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é relacionamento. Deus é família, e Ele formou o ser humano para formar família, relacionamento, e assim vai. Quem está na luz valoriza a comunhão e prova a luz de Deus. E a direção de Deus para as nossas vidas é crescer neste princípio, nesse entendimento. Para quê? Para nós experimentarmos a alegria completa que vem dele, que está dita logo uns versículos antes desse aí. Se você dá uma olhadinha na sua Bíblia, uns versículos anteriores ele fala assim, ó, fala isso para que vocês experimentem alegria completa. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, certo? E aí ele então ensina isso, o poder da comunhão uns com os outros. Então, quando nós damos esse valor à comunhão e vamos aprendendo a vivê-la, então nós vamos crescendo na experimentação, em experimentar a alegria completa que o Senhor tem para nós. Então, quero falar uma coisa para vocês, aonde nós queremos chegar como igreja local. Então, hoje você vai ter um entendimento maior sobre isso. Vamos explanar aqui de uma forma bem prática aonde a gente quer chegar. Por isso que nós estamos aqui gravando essa ministração e vamos depois transmitir para que todos os irmãos tenham acesso a isso que nós estamos falando, para que então, quando retornarmos à reunião das células, todos nós que quisermos estar em célula, vamos retornar com o mesmo coração, com o mesmo entendimento, para que essa luz de Deus venha, para que a alegria completa nós possamos experimentar. Onde é que nós queremos chegar? Crescer na cultura da nova aliança. Cultura da nova aliança. Não sei se alguns aqui lembram das ministrações da semana passada no culto de recomeço. Eu vou também dar uma palhinha aqui sobre isso. Cultura da nova aliança é onde as pessoas são valorizadas, onde os relacionamentos são preservados.
é um ambiente em que há honra mútua, a honestidade e pertencimento, onde as pessoas comungam, estão em comunhão com esse pensamento, com essa prática, um ambiente em que nós construímos esses laços de transparência, fidelidade, honra mútua, e é nesse ambiente de pertencimento que Deus se move. Jesus é o cabeça da igreja, ele é a cabeça do corpo, como nós vemos aí várias vezes sendo explicados por Paulo. E se Jesus é a cabeça desse corpo, e nós sabemos que nós somos membros desse corpo, esse corpo espiritual, onde cada um de nós aqui é parte desse corpo e ele é o cabeça, então, se nós damos valor e honra a Jesus, nós damos valor e honra ao seu corpo. Então, automaticamente, nós damos valor e honra às pessoas. Amém? Não tem como dissociar isso. Eu vejo que muitas pessoas não entendem isso. Não fazem essa associação. Meu braço aqui. Meu braço faz parte de mim. Se você pega aqui no braço, você está pegando em mim. Amém? Agora olha só. Meu dedo, cortou o dedo caiu fora. Primeira coisa, o que vai acontecer com esse dedo que está desconectado do corpo? Ele vai apodrecer. Segundo, esse dedo que está ali cortado, ele vai me fazer falta? Vai, porque ele é parte desse corpo. Então, seja qualquer parte do nosso corpo, toda parte é importante, senão não existia. Então, quando a gente vai fazendo essa relação, entendendo o princípio espiritual, que todas as pessoas são importantes, que todas as pessoas têm sua função, que todas as pessoas têm o seu valor, e nós vamos aprendendo a crescer nesse entendimento e nessa prática, nós estamos honrando a Deus. Quer ver outra coisa? Cabeça. Você já viu algum corpo andando sem cabeça na rua aí? Você vê corpo andando sem algumas partes, mas sem cabeça você não vê, né? Só o Scooby-Doo? Eu não sei, eu não vejo Scooby-Doo. Você não vê alguém andando aí sem cabeça. Sem cabeça o corpo não vive. A mesma coisa na igreja. Jesus é o cabeça. Se não tiver o cabeça reinando, não tem corpo. O corpo não vive. Amém? Então nós, dando valor para Jesus, nós automaticamente entendemos que damos valor para o seu corpo, porque o corpo está ligado a ele. O corpo sem ele não é nada. E se nós desvalorizamos qualquer parte do corpo, nós estamos desvalorizando o próprio Jesus, porque uma coisa não diferencia da outra. Então, quando a gente vai entendendo esse princípio, essa realidade espiritual, a gente pode crescer e experimentar a alegria completa que Jesus veio nos dar. E nós vamos entender aqui 3 coisas de uma forma muito rapidinha, tá? Entender 3 coisas para que a palavra de Deus, nesse contexto do poder da comunhão uns com os outros, ela venha fazer efeito em nossas vidas. Jesus sendo esse cabeça do corpo, e entendendo que o corpo não anda desconectado, nós vamos caminhar em crescer na prática dessa comunhão nos nossos relacionamentos verdadeiros, relacionamentos que trazem crescimento pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. E a gente sabe que é dessa forma milagres acontecem, portas espirituais se abrem sobre as nossas vidas, e é nesse rumo que nós estamos indo como família local. É assim que nós vamos, que essa é a direção de Deus para nós. Por isso que nós estamos tendo esse tempo aí de dar um reset, né? Aproveitando o nome aí do movimento jovem, novo nome, né? Mas é isso mesmo, estamos redefinindo, né? Ajustando, né? A palavra de Deus, ao que o Senhor quer para as nossas vidas, nos aprofundando para que possamos fazer o que temos que fazer, entendendo o porquê que estamos fazendo. Amém? O que a gente não quer aqui é pessoas fazendo alguma coisa porque o pastor falou para fazer. Aí não, né? Fazer por obrigação, imposição, não adianta. A gente tem que fazer por entendimento.
Vamos entender, então, essas 3 coisinhas que nós precisamos aqui nessa noite compreender melhor. Bom, primeiro, vamos ler Gálatas 5, no versículo 1. Paulo diz assim aos Gálatas: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para que Cristo nos libertou? Para a liberdade. Vocês lembram da palavra? Seja livre. Quem esteve aqui, né? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqui, essa palavra está sendo dita aos judeus que se converteram, que andavam na lei, na velha aliança. A velha aliança era guiada pelas regras, como o próprio nome fala, lei. Então as pessoas, elas, entre aspas, estavam bem se cumpriam todas as regras. Jesus veio e levou a humanidade para uma nova aliança, para um novo patamar de vida espiritual. Então, sai das regras da lei, e a mentalidade agora vai para uma mentalidade da nova aliança, da liberdade, porque foi para isso que Cristo te libertou, para que você seja livre. Então, a nossa consciência, a nossa mentalidade entra numa nova dimensão. Não vivemos mais na imposição das regras, nós vivemos os mandamentos de Deus por amor, com liberdade. O Senhor não quer ninguém robô, que obedece porque é robô, ou que obedece porque tem medo de ir para o inferno. Não é isso que Jesus quer. Ele quer filhos, Ele quer pessoas que obedeçam por amor. Temos aqui alguns pais. O que o pai e a mãe quer de seus filhos? Que eles obedeçam por amor, não com medo de ser corrigido. É ou não é? Não é verdade? É esse que é o objetivo de um pai e de uma mãe, que veja os seus filhos obedecendo, porque às vezes até mesmo sem entender o que o pai está falando ou a mãe está falando, até mesmo sem querer obedecer, mas obedece porque ama, porque sabe assim, eu não estou com vontade de fazer, mas eu vou fazer porque meu pai e minha mãe falaram, e eu sei que eles me amam, eu sei que é o melhor para mim, e assim vai. E a mesma coisa Deus conosco. Ele quer que nós obedeçamos por amor, livres. E Ele não é aquele Deus que, você não fez, vou acabar contigo. Ele não fez isso nem com Satanás, fez isso nem com Lúcifer, que é o mal, virou o mal, a fonte do mal. Não existia pecado no céu. Você sabia que isso aqui é o fator pelo qual Deus não acabou com Lúcifer? Sabe aquela pergunta que às vezes as pessoas fazem? Por que Deus então não acabou? Por que tem um monte de mal? Sabe por quê? Porque Deus quer anjos livres, Deus quer pessoas livres. Ele fez o seu suprassumo da criação, fez para serem livres como Ele é. Não fez robôs nem escravos. Então a velha aliança foi para mostrar isso. Aí veio a nova aliança. Para quê? Para que a gente viva isso. E o Senhor quer nos ensinar a viver dessa forma. Então a primeira coisa para nós vivermos é comunhão uns com os outros. Nós precisamos ter uma cultura de um relacionamento guiada pela nova aliança, não pela velha. E eu expliquei mais especificamente isso na semana passada. A mentalidade guiada pelas regras, né? E às vezes algumas pessoas podem ficar assim, meu Deus, então agora não tem mais regra nenhuma, né? Por quê? Porque a regra impõe controle. E Deus não quer controlar ninguém. A gente não quer controlar ninguém, manter todo mundo sob o nosso controle, não. O sistema desse mundo funciona assim, botar todo mundo no controle, tá? Mas o reino de Deus não é assim. Devemos estar juntos porque queremos aprender a amar uns aos outros e honrar a Deus por honrar a comunhão. Esse é o nosso pensamento. É nessa rota que nós vamos. Então, não temos mais a mentalidade lá da velha aliança. Então, temos que crescer no entendimento da nova aliança. Apesar de nós todos concordarmos com isso, que queremos viver a nova aliança, mas agora precisamos aperfeiçoar, ampliar a nossa prática de vida na nova aliança. Amém? Todos são livres para fazerem as suas escolhas. É como Deus faz conosco. Filhos, filhas,
Eis o caminho da bênção e da maldição. Se você seguir o caminho da bênção, vai ter isso, 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 aquilo. Se você seguir o caminho da maldição, vai ter isso, 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 aquilo. Siga o caminho da bênção. Só que vocês são livres para escolher para onde que vocês vão. Assim é Deus conosco. Ele explica, Ele mostra, Ele às vezes até intervém para tentar te mostrar que você está indo no caminho errado, né? Mas a escolha final vai ser sua. E Deus está nos conduzindo a escolher caminhar na liberdade, em amor, fazendo as escolhas certas. A cultura da velha aliança é a cultura do controle, é a cultura do medo. Por que as pessoas, quando vivem no sistema das regras da lei, a mentalidade da lei, por que elas vivem no medo? Com medo de quebrar a regra. Por quê? Porque a lei, ela supõe castigo, supõe punição se você não cumprir. Só que esse tempo, espiritualmente falando, já acabou. Nós não fazemos as coisas com medo de ser punido. Até porque toda punição Jesus já levou na cruz. Ele foi para a cruz como propiciação pelos nossos pecados. Sabe o que significa isso? Ele foi no nosso lugar, Ele nos resgatou. Então, para nós, a gente não vive com medo da punição. É aquele exemplo, você vai lá num restaurante, tem aquela placa lá de não fume, área de não fumante. Aqui, creio que talvez ninguém fuma. Se você não fuma, você nem presta atenção naquela placa de não fume. Nem faz diferença para você porque tu não fuma, certo? Então, as regras, elas precisam estar valendo para aqueles que podem viver fora da ética, fora do que o ambiente ou a estrutura ela conduz, né? Ou os relacionamentos. Aquela placa lá é para alguém que fuma, não fumar e não atrapalhar os outros. Agora, o que seria o ideal? Não precisa nem ter placa lá. O que seria o ideal? Se eu fumo, ainda fumo, então eu não vou nem fumar lá dentro. Se eu vou fumar lá fora para não incomodar os outros. Mas as pessoas pensam assim? Não. Senta na mesa, fuma, porque não está nem aí para os outros. Os outros que se lasquem e respirem a nicotina, o gás carbônico do meu cigarro. Então existe a placa do não fume para que a pessoa que fuma, por acaso venha fumar, ela não infrinja a liberdade do outro. Só que o padrão de Deus é o seguinte, que todos nós vivamos em liberdade e respeitemos a liberdade do outro. Quando nós vamos crescendo nisso, todo mundo vai aprendendo a viver melhor. E essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Que nós vivamos em liberdade. E quando a gente vive livre, vive em liberdade, a gente valoriza a liberdade do outro. A gente cresce nisso. E nós então protegemos a nós e aos outros. Nos protegemos. Por quê? Porque entendemos que somos corpo. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai trabalhando, tá? Com o tempo. Acho que são algumas informações, né? No mesmo momento, mas nós estamos trabalhando isso e a gente vai entender mais profundamente isso. E com certeza, em nome de Jesus, a nossa prática vai ser aperfeiçoada segundo a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual é o termômetro se você pensa com a mentalidade da lei ou a mentalidade da nova aliança? Falamos isso no domingo, ou melhor, na semana passada. Vocês se lembram qual é o termômetro? Quando alguém quebra as suas regras. Quando alguém quebra as suas regras, sua forma de pensar, quando alguém age ou fala ou faz de uma forma diferente do que você acha que é o correto, qual é a sua reação em relação a essa pessoa ou a essas pessoas ou a esse ambiente, né? Se você se sente desconfortável, se você sente vontade de se afastar, se distanciar, então é para você acender um sinal vermelho. Mas quando você vive livre, você aprende a lidar com essas coisas. Mesmo quando as coisas saem do teu controle, da sua forma de pensar, você ainda assim é livre para lidar com aquela situação. Você não tem esses comportamentos limitadores. A gente vai aprofundar muito isso nos seminários Andando na Luz
tem esse mesmo nome, e também no Saúde da Alma, tá? Então fica aí para frente, dou essa sugestão, essa orientação para os irmãos. Para os próximos seminários que vêm, faça a sua inscrição. Não perca, porque tem muita riqueza, tem muito tesouro, tá? Então fique atento, né? Vem aí o Autoridade Espiritual, vem o Andando na Luz, vem o Saúde na Alma e depois o Vida com o Propósito, tá bom? Então, vamos para o segundo ponto. Primeiro, então, eu não disse o nome, né? Primeiro ponto é diferenciar as culturas da velha e da nova aliança. Aprender a diferenciar dentro disso que eu falei. Segundo ponto é aprender a sermos livres em Jesus Cristo. Tá? Aprendermos a sermos livres. Todos são livres para quererem fazer parte ou não. Todos são livres. Ninguém, por exemplo, ninguém deve se sentir num jugo de ter que estar numa célula. Eu estou na célula porque a igreja é o sistema da igreja. Então, porque a igreja é em célula, então eu tenho que estar na célula. Nós vamos mudar isso no nosso meio, tá bom? A gente já tem pessoas que não estão em célula. Por que a gente vive em célula? Por causa do princípio da comunhão. Esse é o entendimento. Nós não somos igreja em grupos pequenos, igreja em célula, porque é o sistema. Não, porque é a palavra. Porque a igreja primitiva vivia assim. A igreja que estava fresquinha com os ensinamentos de Jesus, vindo pelos apóstolos, viviam a comunhão poderosamente uns com os outros. A gente vai ver isso daqui a pouco ali. Então, nós não queremos ninguém que se sinta, tipo, entre aspas, obrigado. Nós queremos que sejamos pessoas que têm o desejo, a vontade de crescer na comunhão, entendendo que essas conexões uns com os outros, elas nos fortalecem, elas geram bênção, que eu vou falar em seguida aqui. Nós queremos que as pessoas estejam porque querem estar. Nós queremos que as pessoas estejam por desejarem viver o princípio da luz, da comunhão. Só que várias coisas nos prendem. Várias coisas nos prendem. Vou dar aqui só 3 exemplos, muito rapidamente, sem nos aprofundar, que não é para o momento hoje. Vai chegar o momento. Mas quer ver? Uma coisa que nos prende é a expectativa que nós geramos em relação às pessoas. Quando nós somos frustrados na expectativa que temos, isso gera uma decepção, um desconforto, e a gente acaba tendo uma tendência de se distanciar e até mesmo se afastar. A gente vê que as pessoas não correspondem à nossa expectativa, isto é, temos uma mentalidade nas regras, e quando as coisas acontecem fora do jeito que a gente pensa, por nós termos uma mentalidade da lei, nós mesmos nos prendemos no jugo da escravidão. Que escravidão? A nossa alma escravizada naquela decepção, naquele desconforto de alguma coisa que aconteceu que não era de acordo com o que a gente achava que deveria ser. A gente não está livre quando nos encontramos dessa forma. Entende? Isso é um tratamento profundo. Quando nós vamos entendendo isso e nós vamos aprendendo a lidar com essas circunstâncias, e vamos falar um pouco disso no próximo domingo, a gente vai sendo mais livre, vai ficando mais livre e vai então podendo experimentar mais desse poder da comunhão, do poder sobrenatural de Deus que flui nas vidas de quem honra e valoriza o corpo de Cristo, e porque isso é adoração a Deus. Outra coisa que nos prende, sabe o que é? Que nos deixam escravos, são as dificuldades de lidar com certos desconfortos. Tem situação que para você não tem problema nenhum, mas para mim tem. E tem situação que para mim não tem problema nenhum e para você tem. Às vezes uma brincadeira que alguém faz, eu levo na esportiva, mas talvez você vai ficar chateado. E assim vai, porque cada um tem a sua característica, isso é normal. Então, nós temos que entender uma coisa. Onde há pessoas, há problemas e também soluções. Amém.
Onde há pessoas, há problemas, nós temos que ser maduros nesse sentido. Então, o que é a imaturidade? A gente achar que vai para a igreja e vai ser tudo anjo, tudo perfeito, e não é. E essas situações que acontecem, que nos trazem algum desconforto ou alguma discordância, elas são oportunidades para nós crescermos, irmos para outro nível de maturidade, tanto espiritual quanto emocional e também comportamental, nos 3 níveis, espírito, alma e corpo. Oportunidades para nós crescermos. Porém, muitas pessoas se prendem quando essas dificuldades vêm, elas não se sentem bem consigo mesmas e acabam se distanciando ou afastando. Então eu quero dar uma palavra para você. Essas situações acontecem onde tem pessoas. Então, aprenda a discernir quais são as suas áreas de dificuldade. Quando acontece o quê? Quando as pessoas falam o quê? Ou quando, né? Quando você vai entendendo isso e você vai submetendo isso ao Espírito Santo, vai desejando ser transformado por Jesus, vai desejando aprender a superar esses sentimentos ruins, aí Deus começa a agir. O sobrenatural vem e você vai crescendo na luz que acabamos de ler. Porque se andamos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E aí o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E o terceiro ponto aí que nos prende é as nossas tendências carnais. Você e eu, cada um de nós, temos tendências carnais. Temos inclinações para a carne. E a questão é, nós termos a clareza que inclinações são essas. Vamos aprofundar isso nos seminários que eu falei, lá nos módulos de crescimento espiritual. Nós precisamos discernir isso. Para quê? Para não agirmos como meninos, crianças inconstantes, mas que sejamos maduros e entendemos, pô, nessa área aqui o negócio pega para mim. E ser claro, e se arrepender disso. E poder ser transformado. Porque senão não há transformação. A transformação começa com o convencimento do pecado. Quando eu entendo, poxa, nessa área eu peco, porque quando acontece assim, eu tenho dificuldade e eu não ajo no Espírito. Eu não penso no Espírito. É o começo de uma transformação. Porque a gente se arrepende disso, a gente não quer viver assim. A gente reconhece e a gente quer transformação, a gente anseia, né? E aí Deus entra em ação. É desse jeito. Amém? Então precisamos crescer em maturidade, é nesse rumo que nós estamos indo. Então, o terceiro ponto, para finalizar. Terceira coisa que nós precisamos entender para andarmos nesse princípio da luz é desejar experimentar a luz. Desejar. Quando nós entendemos e caminhamos nessa direção de desejar caminhar na luz, desejar caminhar em comunhão, 5 coisas acontecem. Eu citei essas 5 coisas na última palavra. De uma forma, assim, bem sintética, resumida, essas 5 coisas são: primeiro, nós vivemos a vontade de Deus. Quem aqui quer viver a vontade de Deus? Amém. Então, quando nós valorizamos, desejamos experimentar a luz, nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando nós desejamos viver em comunhão, nós estamos no centro da vontade de Deus. É a primeira coisa. E isso, não preciso nem dizer o que acontece como consequência disso, né? Segundo ponto, nos desenvolve em todas as áreas. Já citei exemplos aqui. Quando nós valorizamos a comunhão e não fugimos da comunhão, nós aproveitamos as oportunidades de crescimento. Nós lidamos com as situações desconfortáveis e aprendemos a vencê-las. Nós lidamos com as divergências com as pessoas e aprendemos a superá-las. Aprendemos a lidar com elas. Tudo isso nos gera maturidade, nos gera crescimento pessoal, espiritual, emocional e também comportamental. Aprendemos a nos comportar nos níveis de amor, como vemos lá em 1 Coríntios 13. Isso é fundamental. Então, olha só como que dar essa importância para a comunhão e não fugir dela nos leva ao crescimento. E é óbvio, se nós crescemos, tudo ao nosso redor cresce. Nosso casamento melhora, nossa vida pessoal cresce, nosso entendimento de vida amplia,
a bênção de Deus vem em todas as áreas, casamento, família, filhos, tudo vem, a luz de Deus vem, e a luz vem em todas as áreas. E o terceiro ponto, que acontece quando nós desejamos experimentar a luz, a comunhão nos protege, porque quando desejamos viver em comunhão, nós temos a oportunidade de aprender com as outras pessoas e ter alguns atalhos para a vida. Não precisamos passar por situações complicadas, porque talvez outras pessoas já passaram e podem nos aconselhar a vencer, a não errarmos ou errarmos menos. Vemos exemplos nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Podemos ver exemplos positivos e também podemos ver exemplos negativos. Então a comunhão nos ensina e nos protege de errar, nos protege de tomar decisões erradas. O discipulado nos ajuda, mais ainda, é mais uma ferramenta para a gente crescer mais rápido em todas as áreas. E isso acontece através da comunhão, porque a comunhão uns com os outros nos protege. Quarto, a comunhão uns com os outros aponta para a nossa missão. Quando nós estamos em comunhão, os dons vêm. O propósito pelo qual nós viemos para o mundo, ele começa a florar. Porque é nesse ambiente de pessoas que têm Deus e que querem Deus, mesmo com as suas falhas. É nesse ambiente que nós vamos experimentando de coisas que a gente não vai experimentar lá fora. É nesse ambiente que nós vemos os nossos dons espirituais florescendo e podemos colocá-los em prática. É através da comunhão, no meio do povo de Deus. A luz vem. E por último, a desejar experimentar a luz nos aproxima de Deus. Porque tudo isso que nós falamos aqui nos aproxima de Deus. Como falamos no domingo. Então, entendendo isso, entendendo que esse poder da comunhão é fenomenal, é maravilhoso, e sabendo que essa é a direção de Deus para as nossas vidas, nós precisamos então aprender a diferenciar a nossa mentalidade da velha aliança e da nova aliança. Precisamos aprender a sermos livres em Jesus Cristo e também desejar experimentar a luz. Amém? Então, só para fixar aqui, Jesus deixou bem claro em João, lá capítulo 17, versículo 21, falando que para que todos sejam um. Naquele momento em que ele fala para o Pai, Pai, como eu e você somos um, que eles sejam um, como nós somos um. Né? E nessa comunhão uns com os outros, e nós com Deus, Deus se manifesta. Só para confirmar, está aí na sua Bíblia, João 17, 21. E outra coisa sobre a comunhão, Mateus 18, 20, é aquela passagem que Jesus fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É no meio da comunhão. Ali Deus se manifesta, ali Jesus está. É nesse ambiente, quando estamos reunidos como igreja. E Salmo 133, o que acontece quando estamos juntos? Está lá. Quão bom e agradável quando os irmãos vivem em... Aí ele fala lá, né, que vem como óleo que desce. Eu decolei no meu crescimento espiritual. Só tinha anjo lá no meio dos atletas de Cristo? Não. Tinha coisa errada assim? Tinha bola fora assim? Tinha. Entendeu? Mas eu cresci um monte. Por quê? Porque fui procurando absorver, compreender como era ser de Cristo, porque tinha lá no meio deles, vou dizer alguns, né? Alguns que viviam intensamente reino de Deus e eram discípulos de Jesus. Vários estavam lá, beleza, era evangelho e tudo mais, mas alguns eram firmaços. E eu procurava o quê? Observar. Aprendi demais. Foi naquela comunhão que em 4, 5 meses eu cresci muito na experiência prática de viver com Deus. Aquilo me estimulou a fé, aquilo me edificou. E foi um período muito importante para a minha vida, que fundamentou até a minha fé até hoje. Na comunhão. Aprendi na prática o que é crescer, experimentar a comunhão uns com os outros. Então eu quero dar essa palavra para a igreja, estimular. E agora eu quero então citar para você a vontade de Deus para a nossa vida em comunhão. Eu vou colocar aqui um slide e eu tenho esse arquivo aqui, ó, tá aqui. O arquivo está aqui
o que não deve acontecer e como deve ser. Tira ainda, não coloca ainda, Mateus, senão todo mundo vai ficar olhando lá para a tela. Esse arquivo, se você quiser, eu passo para você em PDF, até com essa palavra aqui junto. Só me pedir no WhatsApp, eu mando para você, tá? E eu quero que você acompanhe agora para onde que nós estamos indo. O que não deve acontecer e como deve ser. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida em comunhão. Isso aqui é de forma simplificada o que Deus quer para a nossa vida e é nesse rumo que nós vamos, como igreja local. Amém? Então vamos lá, para você entender mais claramente. E agora nós vamos ver lá. O que não deve acontecer? Pessoas que estão nas células porque é o sistema da igreja, ou porque podem ter algum benefício. Tem gente que vai para a célula porque pode ter algum benefício, né? Uma mentalidade egoísta, está no meio de pessoas que eu posso me aproveitar de alguma forma, e assim vai. Isso não deve acontecer. Agora, como que deve ser? Pessoas nas células por 3 motivos principais. Entendem que é expressão de honra a Deus, como nós já falamos antes. As pessoas estão nas células porque entendem que é uma expressão de honra a Deus, porque se eu honro o corpo de Cristo, honro a igreja, honro os meus irmãos, eu estou honrando a Deus, é uma expressão de adoração. Estou também, ao fazer isso, expressando honra a esse princípio da comunhão, estou valorizando esse princípio. Nós queremos pessoas nas células que reconhecem que podem crescer na comunhão, estão ali com o coração aberto para crescer, vão com essa intencionalidade de crescer e também estão abertas para serem instrumentos de Deus na vida das pessoas. Eu ser instrumento de Deus? Sim. Porque se você tem o Espírito Santo, com certeza tem algo que você pode, sem até perceber, ajudar outras pessoas. Às vezes com um testemunho, às vezes com um abraço, às vezes com um sorriso, às vezes com apenas uma demonstração de se importar com o outro. Como é que você está? Meu Deus, pode mudar a vida de uma pessoa, pode mudar o dia de uma pessoa. Então, quando nós vamos com esse pensamento, essa intenção, aí sim, nós estamos caminhando como deve ser. Outra coisa que não deve acontecer, a mentalidade seguinte: célula é um compromisso da igreja, está amarrado em nome de Jesus. O princípio não é a célula, o princípio não é o PGM, o grupo pequeno, qualquer nome que tenha o grupo nas casas. Isso não é o princípio. Qual é o princípio? Da comunhão uns com os outros. Vivermos nas casas uns dos outros. Nos reunimos também, porque assim vivia a igreja original. Lá Atos 2, 42, 47, você vai ver lá como é que eles viviam. Eles valorizavam estar juntos, orando juntos, em comunhão, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Esse é o padrão para nós, é o padrão que nós vamos seguir. É o padrão que nós vamos aprender a colocar na prática. Essa é a vontade de Deus para nós. E a gente aprende então a entender que estar em célula é entender que é a minha família espiritual mais próxima. Essa é a mentalidade, é assim que deve ser. É a família mais próxima, espiritual, a qual eu dou muito valor. A minha célula, o meu grupo pequeno é Jesus na minha vida, porque ali está Jesus está ali. Ele é a cabeça do corpo, o corpo, as pessoas, meus irmãos, são Jesus. São partes diferentes desse corpo, mas são Jesus. E aí eu vou aprendendo a dar valor, a honrar. E isso nos leva ao crescimento, nos leva à maturidade. Amém? Outra coisa que não deve acontecer: gerar expectativa nas pessoas. Entenda uma coisa, como eu falei antes ali, né? Quando nós vamos para qualquer lugar, e aqui no nosso caso para as células, para os grupos pequenos, muitas vezes nós geramos expectativas nas pessoas, e a gente se frustra porque gera expectativa nas pessoas. Isso não deve acontecer. O que não deve acontecer? Me frustrar quando as pessoas mostram que não dão tanto valor, ou até mesmo viram as costas, ou mesmo quando a frequência na célula cai. Isso não deve acontecer. Nós devemos estar com o nosso coração livre, liberado, porque as pessoas têm as suas respostas.
Elas fazem o que elas quiserem fazer. Então a gente não vai ficar, meu Deus, a pessoa não está vindo, não dá um oi. Não, a gente fica na boa. Vamos fazer. Por quê? Está ali. Como que deve ser? Fazer porque eu valorizo a palavra de Deus e o ministério que o Senhor Jesus me deu, que é o ministério para todo cristão, o ministério da reconciliação, que está em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Todos nós, os cristãos, recebemos esse ministério da reconciliação. Estamos nos reconciliando com Deus, uns com os outros, esse ministério. Nós com Deus e uns com os outros. Esse ministério o Senhor Jesus nos deu. Amém? E nós vamos crescendo nesse entendimento, valorizando a palavra de Deus. É por isso que a gente faz. Então a gente não faz para ter sucesso na célula. A gente não faz para ter número na célula. Isso é uma consequência. Por exemplo, gente, eu não estou nem um pouco preocupado com número de célula. Eu não estou preocupado com o número de pessoas, o número de células. Não estou aqui para mostrar quantas células tem. A gente está fazendo esse tempo aqui para quê? Para nós entendermos. Se ficarem 5 células, 3 células, 2 células, amém. Se ficarem células que tem pessoas com esse entendimento, com esse coração, glória a Deus. Amém? É isso que a gente quer. Então não estou preocupado aqui em mostrar número, multiplicação e coisa nada para ninguém não. Amém? Que nós possamos compreender o princípio e nós fazemos porque valorizamos a palavra de Deus e o ministério que nós recebemos de Jesus. As pessoas são livres para serem como elas querem ser e ficarei em paz mesmo que sejam diferentes do que eu acho ideal. Isso traz leveza. Ninguém faz nada para mostrar algo para o pastor, para ninguém, coisa nada não. A gente faz por causa da palavra, por causa de Jesus. Essa é a nossa motivação. Amém? O que não deve acontecer? Fazer esperando sucesso, ou mesmo sem perceber, para que o nosso valor seja reconhecido. Eu já vi isso acontecendo. Eu já vi pessoas que queriam ser líderes para poder se autoafirmar. E as pessoas nem percebiam isso, faziam para poder, de alguma forma, serem vistas no valor que têm. Porque, de repente, lá fora nunca encontrou uma posição de liderança, aí chega na igreja e encontra uma possibilidade de exercer uma posição de liderança, e ela, então, seguia nisso. Mas isso não deve acontecer. O que deve acontecer? Fazer realmente por amor, por consciência da missão em Cristo, não por resultado. Ninguém aqui vai caminhar em célula para mostrar resultado para ninguém. Nós queremos amar, queremos ver Cristo, queremos ver pessoas convertidas, nós queremos expressar amor uns pelos outros. Essa é a nossa intenção. Nós vamos viver isso cada vez mais, vamos aprender isso. Precisamos aprender? Precisamos, mas nós vamos aprender. O resultado é a consequência da ação de Jesus, não é do meu êxito. Amém? Se Deus quiser fazer crescer, vai fazer crescer. Se quiser manter ali para a gente se tratar, amém também. Mas vamos avançar e caminhar no rumo certo. Jesus é o centro, não nós. Amém? Que assim seja. O que não deve acontecer? Células apenas como reunião social e bate-papo de coisas infrutíferas que não edificam o espírito. Isso não deve acontecer. Agora, como que deve ser? Reunião de pessoas com objetivos, como está lá em Atos 2:42, onde tem palavra de Deus, tem amizade sim, tem compartilhamento, tem orações e tem temor a Deus, reverência, e aí sim acontecem milagres. Amém? Esse é o ambiente que nós vamos gerar. O que não deve acontecer? Célula engessada, sempre a mesma coisa e não anda para frente. Pessoas que só se lembram de uma das outras no dia em que tem que ir à célula. Isso não deve acontecer. Chega desse negócio. Aí chega na quarta-feira de manhã, meu Deus, eu tenho célula. Aí lembra da célula na quarta-feira. As células são na quarta. Nem se lembra das outras pessoas nos outros dias. Nem se importa como é que fulano, beltrano está. Nem para mandar uma mensagem, beleza, e aquela situação lá que nós oramos na célula semana passada, como é que está? Vamos aumentar aí a intercessão. O que a gente precisa crescer? Como é que deve ser? Células com pessoas engajadas, que não dependem do mobilizador apenas. Fica todo mundo esperando o mobilizador falar.
Eu falei aqui na quarta-feira, a gente vai fazer um teste, vou fazer um dia, quem sabe eu vou fazer um dia um teste com os mobilizadores. Eu vou falar assim, ó, não falem nada na semana tal na célula, vamos ver o que vai acontecer. Se o pessoal fala alguma coisa, fica todo mundo esperando o mobilizador. Não é para ser assim. Tem que haver interação, pessoas engajadas, preocupadas umas com as outras, que se importam, se envolvem com senso de pertencimento e participação, e que vê novos filhos espirituais sendo acrescentados, que tem também esse desejo de ver filhos sendo acrescentados, né? Bebês espirituais chegando, é bom ter bebê espiritual, bebê aí, vai lá, corre para cima, para baixo, coisa nada, glória a Deus, né? Porque as crianças são a bênção, criança é bênção, criança não atrapalha, criança é bênção, amém? Então, na célula é a mesma coisa, quando vem os bebês espirituais, a gente fica feliz da vida, e traz vida para a célula, traz alegria. O que não deve acontecer? Uma obediência conduzida pelo medo de desagradar, medo de errar e medo da punição. Não deve acontecer. A obediência, como deve ser? Obediência conduzida, pelo amor. Um amor voluntário e livre. Porque o amor, lembre de domingo? O amor funciona no território da liberdade. Você já viu algum amor obrigatório? O amor só funciona no campo da liberdade. Quem aqui quer que alguém ame você por obrigação? Só psicopata. Quem é psicopata quer. Quem ama tem que me amar. Agora, quem é saudável emocionalmente, espiritualmente, quer que haja amor livre, voluntário. E isso é uma via de mão dupla. Essa obediência é por amor, como nós demos exemplos antes dos filhos com os pais. E é dentro desse contexto de liberdade. E por último, o que não deve acontecer? Pessoas descomprometidas e desconectadas. Nas células estou falando. Pessoas quando desejam ir para esses grupos pequenos, essas famílias, pequenas famílias da grande família, elas devem ser como? Pessoas que amam a família local e têm consciência de representarem ela aonde vão. Que se importam umas com as outras e zelam por suas vidas mutuamente. Pessoas que entendem que fazem parte de uma família e valorizam essa família. Por isso estão ali juntos, conectadas, demonstram importância, demonstram valor, se importam, se envolvem. E aí, isso faz com que o viver essa liberdade de expressar esse amor, de amar os irmãos, de amar Jesus, de honrar Jesus, é óbvio que quem anda assim, procura honrar sua família. Foi aquele exemplo que eu dei, né, anteriormente, no outro dia. Se você soubesse, sai no jornal amanhã, no jornal local aqui da cidade, na TV da cidade, sai assim: fulano de sobrenome tal, o seu sobrenome, matou a queima-roupa, tira a queima-roupa uma pessoa no centro da cidade. Alguém, fulano Jacob, fulano Venera, fulano Rodrigues, fulano Deschamps, fulano Moura, matou outra queima-roupa. O que vai gerar em você? Ah, teu primo matou. Teu primo de primeiro grau, que você brincou ali na tua infância. Gera meu Deus, altos sentimentos ruins, né? Desconforto, vergonha, né? Puxa vida, é o teu nome lá, cara. Esse mesmo tipo de entendimento nós precisamos ter na nossa vida espiritual, representando a nossa família espiritual. Nós temos uma responsabilidade. As nossas atitudes, elas refletem na vida dos nossos irmãos. A minha liberdade não pode violar a liberdade do próximo. Eu sou livre para escolher. Então, se eu escolho estar nessa família, eu estou dizendo que eu escolho honrar essa família e que estarei carregando o nome dela aonde eu vou. E eu estou lá para honrar essa família lá onde eu estou também. Porque eu estou carregando esse nome da família. Família de Cristo, família IBG, certo?
Somos uma família em Cristo. A IBG é só um nome que se dá para a família local para identificar. Nós somos família de Jesus, uma parte da família de Jesus em Gaspar. Tem família IBG, tem família Quadrangular, tem família Assembleia de Deus, Madureira. Somos uma grande família na cidade, família de Deus, cada uma com a sua característica. E diga-se de passagem, está crescendo essa família. Hoje nós estamos em 17 pastores no conselho daqui da cidade. E está uma bênção, o relacionamento está cada vez melhor. E quando nós crescemos nesse entendimento, nós vemos Deus agindo. E é assim que deve ser. Pessoas que amam a família local e têm consciência de que fazem parte dessa família e a representam onde é que vão. Pessoas comprometidas, pessoas conectadas umas com as outras. É essa a vontade de Deus para mim e para você. É essa a vontade de Deus para a nossa família espiritual. E é nesse rumo que nós vamos. Amém? Que Deus nos abençoe nessa caminhada, abençoe você, que traga luz ao seu entendimento, para que possamos viver isso e muito mais ainda que Deus tem para as nossas vidas, através da honra a esse princípio de vivermos a palavra de Deus na prática. Vamos orar, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Coloca aquela musiquinha lá, por favor, Mateusão. Coloca aquela última música lá. Não, a primeira, tá, Mateus?